Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, a prova vai retomar um assunto, tá? Adjetivo, que é o assunto que estamos estudando essa semana e eu acho que até o meio da semana que vem também, certo? Como na segunda-feira nós não temos aula, aí a Pro deu uma reorganizada aqui nessa última parte, no caso hoje, que vai ser gênero do adjetivo. Eu tinha colocado lá no cronograma que seria atividade de caderno, não é isso? Mas não vai ser no livro, tá bom? A atividade de caderno vai ficar para a próxima aula. Eu resolvi fazer essa adequação para que vocês façam logo a atividade de livro e assim a gente já conclua essa parte de número, porque quando for a atividade do caderno, eu já vou colocar uma revisão sobre número do adjetivo também. Eu não sei se vocês observaram, lá no grupinho da turma, tem um comunicado falando sobre as datas das avaliativas que vão ocorrer agora, das nossas provas, tá? Então, lá no nosso grupo tem esse comunicado, eu peço que vocês leiam, para que se organizem. O roteiro vai bem mais cedo, e aí eu vou colocar os assuntos de maior relevância, tá? Farei aulas de revisão, vídeos com revisão do assunto, tá bom? Vou fazer um vídeo maior do que o normal, revisando todos os assuntos que estão no cronograma, tá bom? No roteiro de vocês, na verdade, para a prova, para que vocês só fiquem com um vídeo para assistir em português, certo? Então, vamos lá, gente. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês falam com a Pro, que aí eu mando um comunicado lá no grupo, tá certo? Bom, nós estamos estudando sobre adjetivo essa semana e a próxima também. E eu vou revisar aqui rapidinho o conceito de adjetivo. Gente, a Pro gravou a aula de ontem, tá certo? Porém, eu não vou postar a aula de ontem. Primeiro que para a Pro postar, tem que fazer um processo que é bem desgastante, leva muito tempo, aí meu computador tem que ficar parado para que ele consiga converter e tudo mais. E aí, no vídeo de ontem, na aula de ontem, nós falamos, a Pro revisou o adjetivo, e aí falamos sobre locução adjetiva. Só que no vídeo de hoje, eu já vou revisar de novo. Então, para quem não assistiu a aula ontem, não se preocupe que é o mesmo conteúdo que eu vou dar hoje, tá? No caso, até locução adjetiva, porque agora todo mundo vai aprender nesse mesmo momento uma outra parte do assunto, que também é molezinha, tá bom? Então, crianças, adjetivo. Adjetivo, gente, é aquela palavra que está lá dentro da frase, acompanhando o substantivo, não quer dizer que ela esteja ao lado, ela pode estar em outra parte da frase. Mas ela está acompanhando o substantivo com a única função de dar uma característica para ele. Então, adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Esse adjetivo pode ser uma qualidade, pode ser um defeito, pode ser palavras neutras, eu vou mostrar neste instante para vocês, tá? Então, podem ficar tranquilos. Se você achou uma palavrinha que está caracterizando, a porta é marrom. Como é essa porta, gente? Marrom. Então, marrom é o adjetivo, tá? Então, quero que vocês peguem essa ideia. E aí, gente, nós comentamos na nossa primeira aula sobre adjetivos, sobre esses substantivos que eu trouxe aqui. Eu trouxe o substantivo carro, macarrão e borracha. Mas, gente, vocês podem classificar qualquer adjetivo. Vocês podem pegar qualquer substantivo e dar um adjetivo para ele, sem problema, tá bom? Até porque é uma característica que todo substantivo tem uma característica que você consegue ver ou sentir, tá bom? Carro, aí nós demos a característica vermelho e novo, porque aparentemente são atributos, características que ele tem. Para borracha ou para macarrão, nós demos o substantivo saboroso. Poderia ser frio, poderia ser quente, poderia ser ruim, tá? Então, você poderia ter dado aí qualquer tipo de adjetivo que fosse conveniente com esse substantivo. Eu poderia dar aí o adjetivo rápido. O macarrão é rápido. Depende do contexto, né? Fazer macarrão até que é rápido, mas... Então, vou pegar outro, pera. Fiel. Esse macarrão é fiel. Nada a ver, né, gente? Porque depende do contexto. A característica depende do contexto, tá? Borracha, mole, pequena, flexível, boa, ruim, cara, barata. Qualquer outro tipo de adjetivo que desse para caracterizar esse substantivo aí, tá certo? E aí eu trabalhei com vocês esses exemplos
Para mostrar, principalmente, que o adjetivo, gente, ele vai mudar conforme o substantivo. Aqui o substantivo, laranja, está no singular. Então, o adjetivo também está no singular. Ó. Laranja, doce. Agora, quando o substantivo vai para o plural, o adjetivo também tem que ir para o plural, viu, gente? Sabe por quê? Porque eles andam juntos, crianças. Eles andam juntos, eles concordam um com o outro, sabe? Sabe aquele amigo que você tem que quando você chama, vamos brincar? E ele, vamos. Vamos brincar de pega-pega? Vamos agora. Vamos brincar de bicicleta? Vamos. Vamos jogar Free Fire? Free Fire, eu acho que esse é o nome do jogo, né? Vamos jogar? Vamos. Sabe aquele amigo que sempre concorda com você? Pronto. É igual o adjetivo. O adjetivo, ele sempre vai concordar com o substantivo, principalmente no número. Se o substantivo está no singular, o adjetivo também está no singular. Se o substantivo está no plural, o adjetivo também está no plural. Ó. Laranja doce, plural, laranjas doces. Tranquilo? E aí nós conversamos sobre isso também. Eu trouxe essas frases para nós analisarmos, para que a gente pudesse perceber que dentro da frase a gente pode ter mais de um adjetivo e pode ter mais de um substantivo, não tem problema nenhum. Só que qual é o pulo do gato? Qual é a esperteza que nós temos que ter? Temos que observar a qual substantivo o adjetivo está dando uma característica. Lembra dessa frase? O meu pé é pequeno, minha mão é grande. Então, pequeno. Quem é que é pequeno aqui? Opa, o substantivo pé. E quem é que é grande? Opa, o substantivo mão. Então, esse adjetivo pertence a esse substantivo, está caracterizando ele. E esse adjetivo está caracterizando esse substantivo aqui. Tá? Então, isso nós temos que prestar bem atenção. Banana e mamão são saborosos. Opa, saboroso aqui está caracterizando mamão e também banana. Tá bom? Então, nós temos que observar isso. A qual substantivo o adjetivo está dando uma característica. Nós fizemos essa atividade, eu digo novamente a vocês, existe na aula ao vivo, estou dizendo agora para quem não assistiu a aula ontem. Essa atividade está lá no grupo, então nós também já fizemos a correção, é uma atividade essencial, gente. Quem não fez, faça essa atividade. Ela é muito importante, tá? E aí nós falamos sobre adjetivo gentílico também, faz parte ainda da revisão. Adjetivo gentílico é aquela palavrinha, é aquele adjetivo que dá uma característica de acordo com o lugar que a pessoa nasceu. A característica de acordo com a origem. Isso mesmo, a característica de acordo com a origem. Tanto pode ser para uma pessoa, quanto para um animal, tanto quanto para uma coisa, certo? Por exemplo, quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Isso aí é um adjetivo gentílico, tá? Lembrando que gentílico é a mesma coisa que adjetivo pátrio, caso vocês vejam com o nome pátrio em alguma questão de prova, em algum outro material, tá bom? Então, adjetivo gentílico é a mesma coisa que adjetivo pátrio, certo? E vai ser aquela palavrinha que vai indicar a origem, tá? Nós fizemos isso na atividade. Comentamos sobre essas bandeiras que davam adjetivos gentílicos específicos. Quem nasce no Espírito Santo é capixaba ou espírito santense. Então, esse é o adjetivo gentílico de quem nasce aí. Porque adjetivo gentílico, gente, tem a ver com a origem. Quem nasce na Bahia, baiano. Quem nasce em Salvador, soteropolitano. Quem nasce no Rio Grande do Sul, gaúcho. E ainda tem Rio Grandense do Sul. Esse é um outro adjetivo gentílico, tá? Então, deu para entender que adjetivo gentílico é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo de acordo com a origem. Nós fizemos essa atividade, inclusive já está respondida aqui. Eu pedi que nós respondemos na sala e depois conferimos o gabarito. Eu vou só comentar aqui a questão 2, para quem não, digamos que não assistiu nenhuma aula ainda, possa relembrar. Clarice é curitibana, ela nasceu em Curitiba, certo? Então, o adjetivo gentílico que foi dado para Clarice, gente, adjetivo gentílico ainda é adjetivo, é característica. Foi que ela é curitibana. Por quê? Porque ela nasceu em Curitiba, tá?
Agora, dando um adjetivo gentílico a uma coisa, ao invés de uma pessoa. A culinária da Itália é... Opa, tá dando uma característica à culinária lá da Itália. Então, ela vai ser italiana. A culinária da Itália é italiana. Italiana é o adjetivo que eu dei aqui para o substantivo culinária, tá certo? Tem essa outra parte, termina na questão 8. Como nós já comentamos, a prova não vai se alongar, até porque agora vamos falar de locução adjetiva. Pronto. Chegamos no assunto de quinta-feira. Locução adjetiva, o nosso assunto de ontem. E aí, gente, a prova vai tratar como se fosse a primeira vez que vocês estivessem vendo o assunto, caso alguém não tenha entendido. Aí vocês estão vendo o quê? Um bolo de chocolate, não é isso? Aí, bolo de chocolate, muito gostoso. Inclusive, queria estar comendo agora, porém não estou, né? É a vida assim mesmo. Bolo de chocolate. Se eu perguntasse a vocês, muitos de vocês já sabem, até porque já viram o assunto, né? Bolo de chocolate. Nessa frase aí, eu tenho alguma palavra que dá característica? Que dá característica ao substantivo bolo. É tanto que ele tá aí de amarelo. Bolo. Tenho alguma palavrinha? Na verdade, aí eu tenho duas. Eu tenho o de, que vai ser uma preposição, e tenho o chocolate, que vai ser um substantivo. Isso mesmo. Ao invés de eu ter uma palavra que dá a característica, aí eu tenho duas palavras que dão a característica. Isso mesmo. Isso está errado? Não, é só uma outra forma de dar característica. Mesmo assim, gente, continua sendo adjetivo, tá? O nome dessa forma que o adjetivo se apresenta, aí ele está se apresentando em dupla. É locução adjetiva. A palavrinha locução quer dizer mais de uma, certo? E adjetivo é adjetivo mesmo. Então, mais de uma palavra que tem o papel de ser um adjetivo. Vocês concordam comigo que quando eu digo bolo, eu comi um bolo. Eu não dei nenhuma dica sobre como é esse bolo. Agora, quando eu digo comi o bolo de chocolate, opa, vocês conseguem já ter ideia que o sabor do bolo era chocolate. Porque eu dei uma característica a vocês, tá? Então, esse tipo de adjetivo aqui a gente chama de locução adjetiva, que é quando duas ou mais palavras elas cumprem o papel de uma palavrinha só, tá? Eu poderia muito bem colocar aqui, o bolo é de sabor chocolate. Então, eu poderia colocar isso aqui, que aí do mesmo jeito você ainda seria uma locução adjetiva, mas isso é outro assunto. Lá para frente vocês vão aprofundar. A importância principal é que vocês consigam entender que locução adjetiva é um trabalho. É um trabalho que as palavrinhas têm. No caso aqui, a preposição, como comentei com vocês, não se preocupem que preposição teremos um capítulo inteiro sobre eles. Preposição são palavrinhas que ligam as palavras. Quem está ligando aqui bolo e chocolate, quem está fazendo essa ligação entre eles é a palavrinha de, ela está sendo uma ponte. Ela é uma preposição. E chocolate, gente, é substantivo, né? Chocolate é substantivo, é o nome daquele produto feito com cacau, então é substantivo. Ou seja, eu peguei uma preposição, peguei um substantivo e juntei. Mas eu juntei com um adjetivo. Qual é? Dar uma característica. Opa, esse é o papel do adjetivo, pronto. Dar característica é papel do adjetivo, isso mesmo. Se é papel do adjetivo, então aqui eu vou ter uma locução adjetiva, tá? Vou te mostrar aqui. Locução adjetiva, locução é reunião de palavras, sempre que são necessárias duas ou mais palavras para contar a mesma coisa. Tem-se locução. Às vezes, uma preposição mais substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo, tá? Como foi o caso que a Pró mostrou agora.
O de e o chocolate, eles cumpriram a função de dar uma característica ao substantivo bolo. E deu certo? Deu. Então, eu posso dizer ali que ele está cumprindo o papel de adjetivo? Tá, mas eu não vou chamar ele só de adjetivo, eu vou chamá-lo de locução adjetiva, porque locução é reunião de palavras, ali eu tenho mais de uma, tranquilo? Pronto, se você não entendeu isso que a Pro explicou, você vai retornar o vídeo um pouquinho, alguns minutos, certo? E vai escutar novamente a explicação, tá bom? Não se preocupe, você faz no seu tempo. E aí eu trouxe algumas outras locuções adjetivas. Nós até comentamos bastante na sala, vocês participaram bastante. Aqui eu tenho com de e tenho também com do. Às vezes pode aparecer com do, viu, gente? Sem problema. Comentamos, né? Carne, carne é substantivo. Agora, quando eu digo carne de porco, aí eu já tenho um substantivo e uma locução adjetiva. Porque o de porco tá dando a característica de como é essa carne. Mas, eu não quero usar duas palavras, eu não quero usar uma locução adjetiva. Eu quero usar só um adjetivo. Então, você pode colocar suíno, carne suína, tá? Carne suína, sem problema. Outro, boi, nós falamos também, não foi? Carne de boi. Pode usar a locução adjetiva, vai ficar carne, que é o substantivo, e de boi, que é a locução, que está servindo como a característica do substantivo carne. Ou você pode usar bovino, fica a seu critério, tá? Não é obrigatório usar as locuções adjetivas, gente. Porém, nós usamos no dia a dia e nem percebemos, tá bom? Mas é interessante, na verdade, é essencial que vocês consigam identificar uma locução adjetiva e principalmente saber o que é. Não só identificar, mas saber, opa, esse pedacinho aqui tá tendo o papel de adjetivo, então, mas são duas palavras. Aí a Pro disse que quando tem mais de duas palavras que representam o adjetivo, a gente chama de locução adjetiva, tá? Pronto, nós temos uma locução adjetiva, Ilha do Fogo. Ilha do Fogo, aqui em Petrolina. Ilha do Fogo, eu tenho o substantivo ilha e tenho uma locução adjetiva, do fogo. Claro que a gente não leva literalmente, né? Ilha do Fogo. Lá o proprietário não é o fogo, tá? E também não tem fogo. Mas isso aí é sobre a história da ilha. Nosso intuito é só pegar esse nome para analisar. Ilha do Fogo. Então, eu tenho aí substantivo e adjetivo? Não, não tem substantivo e adjetivo. Eu tenho substantivo e locução adjetiva, tá? É diferente. Adjetivo vai ser só uma palavra. Locução adjetiva, ó, gente, duas, no mínimo duas, tá? Deu para entender essa parte? Deu, não foi? Pronto. E aí, gente, eu pedi que vocês fizessem a atividade da página 154, tá? Quem não terminou, termina. Não precisa enviar agora, gente, tá bom? Não precisa enviar hoje. Vocês farão outra página de atividade do livro, assim que eu acabar essa parte do assunto eu mostro a vocês. Farão essa outra página e aí na segunda-feira nós teríamos aula. Não é mais segunda-feira, é o feriado. Mas terça-feira nós temos aula, então na terça-feira fazemos a correção. Combinado? Então vamos lá cuidar na vida. Bom, gente, nossa outra parte do assunto, ela é bem interessante, é bem importante também. Mas vamos começar assim. Vocês conhecem esse cara? Ninguém conhece, né, gente? Esse cara aí ninguém conhece, só o mundo inteiro. E essa mulher aqui? Essa mulher talvez pode acontecer de nem todo mundo conhecê-la. Então a Pro vai dizer, bom, esse daqui não dispensa apresentações, né? Neymar, jogador de futebol, famosíssimo, muito talentoso. Aqui, gente, para quem não conhece, é Marta. Marta, ela é uma jogadora de futebol, certo? Inclusive já ganhou prêmios de como melhor jogadora do mundo, tá? Se eu não me engano, ela ganhou 3 vezes. Se eu não me engano, a Pro pode estar 100% errada, tá? Mas aqui são duas figuras públicas, duas pessoas muito importantes no futebol.
Ele como referência no futebol masculino e ela como referência no futebol feminino, tá? Vocês concordam comigo se eu der para eles esses adjetivos, ó, habilidoso e habilidosa? Concordo, mas eu acho que vocês estão concordando comigo, porque eles são incrivelmente habilidosos. Neymar faz coisas incríveis e Marta, então, menino, nem se fala. Só que eu peguei esses exemplos para nós trabalharmos um pouquinho outra parte do adjetivo. Lembra que eu comentei com vocês que substantivo tinha gênero e adjetivo também? Isso mesmo. Se o substantivo tem um gênero e o adjetivo também tem um gênero e o adjetivo acompanha substantivo e eles concordam, opa, então adjetivo também tem gênero e também tem número. Isso mesmo, crianças. Substantivo tem gênero e número, adjetivo também tem gênero e número, tá? O que nós vimos até chegar aqui nesse momento era a introdução sobre as formas dos adjetivos. O adjetivo só de uma palavra, adjetivo de mais de uma palavra, que é locução adjetiva, adjetivo gentílico, que se refere ao local de origem. Agora a gente vai ver as características dessas palavrinhas, certo? Quando a gente fala de gênero, você já sabe. Gênero é masculino e feminino, tá? A Pro nem vai se esticar muito nesse assunto, porque já quando nós estudamos gênero do substantivo, lembra? Sobre comum, comum de dois, qual foi o outro? Epiceno, vocês lembram, né? A Pro bateu tanto nessa tecla. Gênero do adjetivo, gênero, a palavra gênero está relacionado dentro do português ao gênero masculino e feminino. Então, eu botei um representante do sexo masculino aqui, Neymar, e uma representante do sexo feminino, Marta, tá bom? E eu dei para ele dois adjetivos. Eu nem usei locução adjetiva, eu dei só uma palavrinha mesmo, só um adjetivo aqui. Habilidoso e habilidosa. O que foi que mudou, gente, nessa palavra? Tá bem na cara, né? Que a Pro deixou até marcado para facilitar a vida de vocês. Como o Neymar é menino, terminou com o, porque nós aprendemos lá em artigos, não sei se vocês recordam, que o o vai representar o gênero masculino e o a vai representar o gênero feminino. Então, Neymar é menino, terminou com o o do gênero masculino. Marta é menina, terminou com o ma do gênero feminino. Pronto, tô pegando a ideia. Então, gente, ó, presta atenção. Os adjetivos também têm essa forma que eu uso de um jeito para menino e de um jeito para menina, sabia? O adjetivo também tem essa forma. Aqui é o mesmo adjetivo, teoricamente, né? Não é o mesmo, é muito parecido, porém ele está aqui na forma masculina e aqui na forma feminina. Isso mesmo. Então, quando acontecer do adjetivo ter duas formas, quando ele tiver duas formas, opa, ele recebe o nome de biforme. Pronto, por que biforme? Gente, bi é de dois. É um time que ganha duas vezes. Ele é o quê? Bicampeão, tá? Então, bicampeão. Ganhou duas vezes. Um adjetivo que tem duas formas, ele é biforme. Bi de dois e forme de forma. Isso quer dizer que ele tem duas formas. Ele tem a forma para o masculino, que vai terminar com o, e ele tem a forma para o feminino, que vai terminar com a, tá bom? Mas deu a mesma característica, não deu, gente? Tá se referindo à habilidade do Neymar e à habilidade de Marta com a bola. Mas, para o Neymar, que é menino, que é masculino, eu usei o O, então ficou habilidoso. Para Marta, que é menina, que é do sexo feminino, do gênero feminino, nós usamos o A. Então, habilidoso para Neymar, habilidosa para Marta. Esse tipo de adjetivo, quando tem duas formas, nós chamamos de biforme. Bi é de dois, tá, gente? Biforme, certo? Mas eu vou dar outro adjetivo para eles. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Veloz.
Sim, Neymar é muito veloz no campo. E Marta também. Marta passa como um foguete assim por suas adversárias. Agora, nessa palavrinha veloz, gente, tem alguma diferença? Ó, vamos lá comparar. V-E-L-O-Z. Não, aqui tá tranquilo, né? V-E-L-O-Z. Não. Até agora não tem diferença nenhuma. Vamos ver se tem concordância na frase. Neymar é veloz, Marta é veloz. Opa, deu super certo. Viu, gente? O mesmo adjetivo usado do mesmo jeito para os dois gêneros. Eita, lembra um pouquinho de adjetivo, não lembra, gente? Não lembra adjetivo? Aqui em cima seria o comum de dois e aqui embaixo seria o sobrecomum. Sabe por quê, gente? Porque eu também tenho um adjetivo que eles são os que a gente chama de neutro, tá? O nome deles é uniforme. Uniforme quer dizer que tem uma única forma. Único vem de um, tá, gente? Então, quando é biforme, tem duas formas. O de menino e o de menina. Quando é uniforme, só tem uma forma. Veloz e veloz. Lembra do salão unissex que a Pro comentou lá em substantivo? Que lá no salão unissex corta tanto o cabelo de menina quanto o cabelo de tanto o cabelo de menino quanto de menina? Pronto, os adjetivos uniformes são assim. Eles só têm uma única forma, ó, veloz e veloz, tá? Deu para vocês entenderem o assunto? Então vamos voltar. Adjetivo tem gênero, tá? Eu tenho o gênero masculino e feminino. Quando o adjetivo ele muda o finalzinho, quando ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, aí conta duas formas, né? Se ele tem duas formas, eu uso de um jeito para menino e de um jeito para menina, ele vai se chamar de biforme. Sabe por que biforme? Porque bi vem de dois e forme vem de forma. Então, duas formas. Aqui eu tenho uma forma e aqui eu tenho outra, tá? Mas se ele for utilizado do mesmo jeitinho, tanto para o menino quanto para a menina, ó, veloz e veloz. Aí, gente, ele é o que nós chamamos de uniforme, tá? Então, qual o gênero do adjetivo? Biforme, uniforme. Biforme, uniforme. Biforme, uniforme. Biforme, duas formas. Uniforme, uma forma, tá? Biforme, duas formas, masculino e feminino. Uniforme, uma única forma para os dois. Eu vou te mostrar aqui, você vai conseguir entender melhor. Olha só. Gente, isso está escrito lá no livro de vocês, tá? Mas a Pro sempre traz aqui para que vocês possam ver, certo? Então, aqui os biformes têm duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino. Tipo, ativo e ativa, mal e má, judeu e judia. Opa, Pro. Isso daí não é adjetivo gentílico? É, gente. Mas adjetivo gentílico tem gênero. Por exemplo, francês e francesa, tá? O livro é francês. O livro é francês. Então, quer dizer que a característica aí foi dada um adjetivo gentílico biforme. Porque tem francesa, não é? Então, aí foi um adjetivo gentílico biforme. E a culinária é francesa. Ó, já mudou de francês para francesa. Porque a culinária é feminino. Então, gente, se eu tenho um substantivo feminino, eu só posso usar ou um feminino com ele ou uns que são neutros. Tá bom? Então, aí tem judeu e judia, certo? Aí é adjetivo gentílico, certo? Adjetivo gentílico, só que biforme, tipo brasileiro e brasileira. Brasileiro, adjetivo gentílico masculino. Brasileira, adjetivo gentílico feminino, tá bom? Uniforme tem uma só forma, tanto para o masculino como para o feminino. O homem feliz, a mulher feliz. Opa, feliz, homem feliz, mulher feliz. Opa, feliz aí tá do mesmo jeitinho, tanto para menino quanto para menina, tá bom?
Deu para entender, não deu? Eu trouxe mais aqui para vocês observarem. Quando for biforme, tem duas formas. Botei até aqui, biforme, duas formas. Tem o masculino e tem o feminino. Olha alguns aqui, alguns exemplos. Bonito e bonita. Alto e alta. Olha aqui como termina. No masculino termina com O. Eita, meleca. Apagar. No masculino termina com O e no feminino vai terminar com A, quando for biforme, tá bom? Gente, eu tô só fazendo melequeira, mas eu vou deixar, vou apagar não. Pronto. Tranquilo, né? Então, eu tenho bonito, bonita, alto, alta, animado, animada, rápido, rápida. Tranquilo, gente? Biforme, duas formas. Um para menino e outro para menina. Quando for uniforme, aí é só uma forma. Inteligente, a menina, feminino, a menina é inteligente, o menino é inteligente. Opa, pronto, dá para usar para menino e para menina, dá sim. Porque ele só tem uma forma, gente. Você vai usar do mesmo jeitinho para os dois, tanto para o menino quanto para a menina, tá bom? Inteligente, feliz, veloz, fiel, triste. Não, mas como é que eu faço para saber se o adjetivo que eu estou vendo ali ele é biforme ou uniforme? É só você treinar. Por exemplo, tem fiel a? Não tem. Tem feliza? O menino é feliz e a menina é feliza? Não. Tá bom? Deu para entender? Pronto. Então, crianças, agora vocês têm a atividade da página 158 para fazer, tá certo? Como eu disse, não precisa enviar a foto hoje. Na verdade, eu não quero que vocês enviem hoje, tá bom? Só a partir de terça-feira eu vou mandar uma mensagem para vocês na aula dizendo, ó, gente, pode enviar a atividade, certo? Eu ainda estou salvando as atividades de quarta-feira. Então, aí no sábado eu vou salvar as de quinta, no domingo eu salvo as de sexta, certo? Para começar a semana, tá bom, gente? Então, espero que tenham gostado da aula. Se for com alguma dúvida em algum trecho, volta à aula, vê novamente, tá? O importante é que vocês aprendam. Se quiser escrever, fazer observações aqui dos slides, eu trago os assuntos resumidos, tá bom? Pode fazer também, é sempre importante, certo? Então, um beijo, um beijo, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.